Então, gente, bom dia novamente. Estamos aqui para nossa aula síncrona de contabilimetria. Eu deixei um exercício na semana passada sobre séries não uniformes e sistemas de amortização de dívidas, que está aqui na tela. E hoje nós vamos responder esse exercício, tirar as dúvidas, que é a preparação aí para a nossa avaliação, que será no dia 28, quer dizer, daqui a 15 dias. Ok? Então, vocês podem ficar à vontade para perguntar e tirar, obviamente, qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem. Tá bom? Ah, então, deixa eu aumentar, eu vou aumentar minha resolução aqui para ficar mais fácil. Então, o primeiro exercício ele é de séries não uniformes ou avaliação de investimentos. As séries não uniformes, lembrando que elas são aquelas que qualquer uma das características da série uniforme que não é atendida, ela passa a ser, obviamente, uma série não uniforme, e nós resolvemos com alguns indicadores, algumas estratégias aí da avaliação de investimento. Ok? Então, a primeira coisa para poder resolver uma série não uniforme é a gente tem que pensar no fluxo de caixa ao longo do tempo. Tá? Então, se a gente desenhar esse fluxo de caixa ao longo do tempo, a gente vai ter uma perspectiva de o que está acontecendo, e aí a gente consegue tomar a decisão e resolver o exercício. Olha, a questão número 1. Uma empresa investiu 20 mil em uma máquina e a mesma lucrou a caixa, ok? Então, isso aqui é muito importante. Né? Então, a mensuração toda que a gente faz aqui é regime de caixa. Os seguintes valores ao longo de 4 anos ininterruptos: 6 mil, 7 mil, 5 mil e 6 mil. Ele poderia ter investido em outra atividade de risco similar e ganhar 2% ao mês. Avalie financeiramente se ele fez um bom negócio ao investir na marca. Então, eu vou usar o Excel, mas aí vocês podem usar qualquer outro aplicativo, pode fazer o desenho no papel também, não tem problema. Tá? Eu vou usar o Excel que fica mais fácil de a gente trabalhar. Então, eu vou colocar aqui, ó, questão 1, e vou colocar aqui por ano, ano 0, ano 1. Então, acho que nós temos 4 anos, né? Então, no ano 0, ele investiu 20 mil. Então, saiu o dinheiro, ó. Então, 20 mil reais. Ok? No ano 1, ele teve um lucro a caixa de 6 mil, então foi uma entrada, né? Mais 6 mil. Ano 2, 7 mil. Ano 3, 5 mil. E ano 4, 6 mil. Então, todos aqui a gente tem positivo, tá? Aí o exercício fala que ele poderia ter investido e pegando 2% ao mês em uma atividade similar. Então a pergunta é, ele fez um bom negócio? Eu não sei, olhando para isso aqui, né? Então, assim, por exemplo, se a gente for somar, né? Se eu for somar todos os fluxos de caixa aqui, ele vai ter 24 menos 24 mil, né? Então, contabilmente, se a gente for pensar no aspecto contábil, ele fez um bom negócio, porque ele investiu 20 e ao longo de 4 anos ele teve 24 mil de retorno. Ok? Só que esse retorno ele está pulverizado ao longo do tempo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa calcular a TIR e o VPL. São os dois indicadores que nós usamos para avaliação de investimentos, para avaliar uma série não uniforme. Ok? Então, a TIR é muito fácil. No Excel, a gente só vai
a gente pode pedir para poder fazer a fórmula, né? Eu posso vir aqui, ó, inserir, fórmulas, inserir função, e aí eu procuro a função t, desce para aí, achei a função t, seleciono um intervalo numérico, então eu vou selecionar do ano 0, que foi a saída de dinheiro, até o último fluxo que ele recebeu, que foi no ano 4, coloco OK, aí vai ficar aqui 8%. Eu posso vir aqui e aumentar o número de casas decimais. Ó. Então, 7,85% ao ano, né? Ok? Ele está ganhando aí, lembra? Ele tem ao longo de 4 anos ininterruptos. Ok? E o VPL, a gente vem aqui também, ó, em fórmulas, inserir função. Aí a gente procura uma função aqui que chama VPL, pede para ir. Achei a função VPL. A taxa, aqui no caso do VPL, a gente vai ter que transformar em uma taxa anual, né? Então, eu não posso trabalhar, por exemplo, um fluxo de caixa anual com uma taxa mensal, então a gente vai deixar essa função um pouco parada aqui e a gente vai transformar essa taxa em uma taxa anual. Então, o que eu faço? Eu vou pegar 1 mais 2%. Aí, essa taxa ela é efetiva ou nominal? É uma taxa efetiva. Então, o que eu preciso? Eu preciso passar para ano. Para passar uma taxa mensal para ano, sendo as duas efetivas, eu tenho que capitalizar. Então, eu vou elevar a 12, ok? E o que eu somei, eu vou diminuir. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando 1 mais 0,02 elevado a 12 menos 1. E aí depois eu pego e transformo isso aqui em percentual. Tá? Então, 26, 8,24 ao ano. Então, eu tenho a taxa equivalente aqui. Agora sim eu consigo fazer o nosso VPL. Então, eu venho aqui, procuro a função VPL, e aí eu vou contar a historinha. Eu vou pegar aqui a taxa. No VPL, eu vou pegar sempre do ano 1 até o último ano, inicialmente, e dou um OK. Aí, depois eu dou um F2, edito a fórmula e vou somar o fluxo do ano 0. Tá? Então, sempre eu preciso somar o fluxo do ano 0. Somei, e aí eu achei aí um VPL negativo. Bom, a interpretação, tá? Ele investiu 20 mil, ganhou 24 ao longo do tempo, contabilmente foi um bom negócio. Mas financeiramente ele podia ter investido os 20 mil a 2% ao mês, ele ia ganhar 26,82 ao ano. Na verdade, esse fluxo aqui, ó, deu para ele 7,85. Então, ó, ele ganhou 7,85, mas ele poderia ter ganhado 26,82. Então, nessa perspectiva aqui, ó, ele tem um valor presente líquido negativo, com base aqui nos 26, em 6.146, ou seja, financeiramente, ele deixou de ganhar, ou seja, ele perdeu financeiramente 6.146,65. Ok? Tá claro isso aí? Vamos fazer na HP? Tudo bem, gente? Oi? Tudo bem, professor. Ah, beleza. Ótimo. Então, gente, o Excel, vocês viram que não precisam ser um especialista em Excel, nem quero que vocês sejam, vocês têm que ser especialistas em contabilidade, tá bom? Mas aí o Excel é uma ferramenta que vai auxiliar vocês aí a interpretar, a calcular e a interpretar aí os números. Tudo bem? E a HP vai cumprir o mesmo papel. Ela vai auxiliar vocês também. Bom, primeira coisa,
PHP. A segunda coisa é ligar. E eu vou formatar aqui o número de casas. Eu vou dar um F4 aqui, ó. Vou formatar 4 casas após a vírgula, mas aí lembrando que a máquina ela trabalha com todas as casas após a vírgula na sua memória operacional. Então, e aí vou limpar, né? Ó, FCLX, dei uma limpada nos registros, e aí nós vamos contar a história, ok? Então, olhando para esse fluxo aqui, ó, eu vou saber mais ou menos o que está acontecendo. No ano 0, ele investiu 20 mil, então eu vou 20 mil, CHS, né, porque saiu o dinheiro do bolso do investidor e entrou na empresa, então eu vou colocar GCF0. O que significa isso aqui para a máquina? Significa que esse é o fluxo de caixa na data 0. Depois, 6 mil positivo. 6 mil GCFJ. O J aqui significa o tempo em sequência. Então, 6 mil, fluxo de caixa na data 1. Depois, 7 mil GCFJ. Fluxo de caixa no ano 2. Depois, 5 mil GCFJ. Fluxo de caixa na data do ano 3. E depois, 6 mil GCFJ. Fluxo de caixa na data 4. Aí temos que tomar muito cuidado. O fluxo ele é anual e a taxa do exercício é mensal. É como se fosse assim, uma pegadinha, certo? Mas eu não gosto de pegadinha. Mas é para a gente poder ficar esperto. Transformamos essa taxa mensal em uma taxa anual. Então eu preciso lançar essa taxa lá, né? Então, eu vou aumentar aqui mais o número de casas para a gente ficar com 4. Então, 268242, ó. 26.8242 é a nossa taxa ao ano. Então, coloquei I. Agora, o que a gente faz? Eu vou calcular a taxa interna de retorno, que é FIRR. Aí eu achei 7,8543 aqui, ó, 7,8543. Como os nossos lançamentos foram lançamentos anuais, então essa taxa ela é anual. Ou seja, ele ganha contabilmente 24 mil reais, né? Porém, como eu disse, reiterando a minha fala, ele ganhou esses 24 ao longo do tempo, ao longo de 4 anos. Na realidade, financeiramente, ele ganhou 7,8543% ao ano. E, com base lá nos 26, a gente vai calcular o FNPV, que é Net Present Value, que significa valor presente líquido. O problema, a HP ela tem um pequeno problema, que quando a gente calcula a taxa interna de retorno primeiro, ele não calcula o valor presente líquido. Então, eu vou lançar de novo aqui. Até bom que eu faça o exercício de novo. Ó. 20 mil CHS de CF0. Depois, 67, ó, 6 GCFJ, 7 GCFJ, 5 GCFJ e 6 GCFJ 268242. 26.8242 é a nossa taxa. Então, vou calcular o valor presente líquido, aí deu 6.146,65 negativo, ou seja, ele deixou de ganhar 6.146 com base na taxa e a taxa interna de retorno dele foi 7,85. Então, se vocês quiserem anotar isso aí,
a regra para poder fazer na calculadora HP, primeiro calcular o NPV, que é o valor presente líquido, e depois calcular a taxa interna de retorno, que é o IRR, Internal Rate Return. Ok? Beleza? Tranquilo? Esse aí é o exercício número 1. Certo? Bola para frente? Certo, professor. Pode sim. Então tá bom. Bom, o exercício número 2 é também um exercício prático. Eu peguei com base numa negociação, uma vez que eu comprei um terreno e vendi esse terreno. Só para vocês terem ideia como é que dá para a gente aplicar aí essa metodologia das séries não uniformes. Então, eu vou usar de novo aqui o Excel, vou colocar aqui a questão 2, só para a gente organizar o fluxo de caixa para ficar melhor. Então, eu coloquei aqui, ó, comprei um terreno em 1/4 de 2011 por 11 mil à vista. Então, vou colocar aqui, ó, 4 de 2011, então foi abril de 2011, e foi 11 mil à vista, então saiu 11 mil do meu bolso, ok? Em 1/5, paguei despesas de cartório de 1.000, então 5 de 2011, aí a gente pode até puxar aqui, ó, para ficar um fluxo mensal correto. Aí eu paguei a despesa de cartório, foi R$ 1.000. Depois, em 1/7, pagou uma limpeza no 100, então em junho não teve nada, né? Então, sempre a gente tem que colocar 0, onde não tem nada, porque existe uma diferença entre nada e 0, por incrível que pareça. No Excel ou na calculadora, nada é nada e 0 é 0. Então, quando não tem nada, a gente tem que colocar 0. Assim, parece que é um paradoxo, mas funciona desse jeito, tá? Julho, eu paguei uma limpeza no valor de R$ 100, né? Uma pessoa foi lá e limpou, capinou o lote, então foi uma saída. Então, por enquanto, só tem saída, né? Ninguém ganhou nada. Em 1/4 de 2012, pagou IPTU no valor de R$ 200. Então, vamos lá. Abril de 2012, ele pagou IPTU, 200. Então, vejam que ó, não teve nada. Então, eu vou encher de 0 aqui. Não saiu e não entrou nada. Em 1/7, vendi por 18 mil à vista. Tá? Então, deixa eu só puxar mais para aqui. Ó, em 1/7, então, entrou 18 mil à vista. Entrou 18 mil em dinheiro. Em 1/8, pagou a comissão de 5% do valor da venda para o imobiliário. Então, eu vou pegar aqui, é igual a 1.800 vezes 5%. E aí, lembrando que aqui tem que ser menos, né? Deixa eu colocar um menos, não, tem que ser igual a menos. Então, paguei R$ 900 de comissão. Como eu tinha a opção de investir em outra aplicação e ganhar 15% ao ano, avalio o negócio do lote. Vamos colocar aqui a taxa, né, que ele está falando que é 15% ao ano. E aqui tem uma outra pegadinha também, né? Vou colocar 0 aqui, que não teve nada. Então, esse é o fluxo. Eu comprei, paguei cartório, paguei limpeza, paguei IPTU, e lá para julho, né, de 2012, vendi por 18 mil, e aí ainda teve que pagar uma comissão aí para quem vendeu. E tinha a opção de ganhar 15% ao ano. O que a gente precisa agora? Precisa calcular qual que é a taxa ao mês. Então, eu vou pegar aqui, ó, 1 mais 15. Se eu tenho uma taxa efetiva ao ano, quero achar uma taxa efetiva ao mês, aí eu tenho que elevar pela raiz, né? Pela raiz 12. Aí, como aqui o Excel, eu não quero fazer raiz enésima, eu vou elevar ao contrário, que é 1/12. Então, a formulazinha é essa aí, ó. Então, é 15%, raiz
12, ou então elevado ao contrário, né, que é 1/12. Que a raiz é o inverso da potência. O inverso da potência é 1 sobre a potência. Ok? Menos 1. Então, aqui eu vou colocar em percentual e vou aumentar o número de casos aqui. Então, aqui nós temos 15% ao ano, que é equivalente a 1,1715% ao mês. Tanto faz um ou outro, essas taxas elas são equivalentes conforme nós aprendemos aí na disciplina. O que é que eu preciso calcular agora? Eu vou calcular a TIR e o PPL aqui dessa negociação. Bom, lembrando que sempre precisamos colocar os zeros onde que não tem nada, tá? Eu coloco aqui igual a TIR e pego o intervalo. Vou pegar o intervalo aqui desde a compra, que foi em abril, até o último pagamento lá da comissão sobre a venda. Então, aqui apareceu 2%, mas aí eu pego, aumento aqui e vou colocar as 4 casas decimais. Então, vejam, essa negociação aqui ela já está bem melhor, porque ao longo do tempo eu consegui ganhar 2,27% ao mês, enquanto eu tinha uma oportunidade de ganhar 1,17%. Então o negócio foi bom, né? No primeiro exercício o negócio foi ruim, mas aqui ele já mostra, só pela tira aqui, ó, ele já mostra que foi um negócio excelente, né? Eu ganhei quase o dobro do que poderia ter ganhado aplicando em uma aplicação de igual risco. Vamos calcular aqui o VPL. O VPL fica melhor colocar pela fórmula. Seria função VPL, a taxa mensal. Vamos pegar o fluxo de caixa aqui do 1 até o último, pegando o último aqui, dou OK, depois dou um F2 e somo o fluxo de caixa na data 0. Então, aqui ele tem um ganho financeiro de 2.108,84. Né? Então, o negócio foi excelente. Ok? O que significam a interpretação desses números aqui? Ele ganhou 2,27 ao mês e ele consegue se remunerar pagando esses 15% ao ano, ainda sobra 2.108,84, que é o valor presente líquido. Quer dizer, ele paga essa taxa aqui, ainda sobra para ele 2.108,84. Beleza? Tranquilo? Agora nós vamos fazer na calculadora, para vocês entenderem como funciona na calculadora. Então, a primeira coisa é ligar, limpar, e vamos contar a história, tá? Bom, primeiro fluxo negativo de 11 mil. 11 mil CHS G TFJ. Então, lancei aqui 11 mil negativo. O segundo, 1000 negativo. 1000 S G TFJ. O terceiro, 0. Então, 0 G TFJ. O quarto, 100. 100 PHS G CFJ. Lembrando que o ele sempre vai acumulando. Aí aqui eu tenho uma sequência de zeros. Eu vou contar quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí eu coloco assim, gente, ó, 0, G, CFJ. Ao invés de colocar 8 zeros, eu ponho assim, ó, 8, G, NJ. Então, o que a máquina vai fazer? Ela vai pegar e vai falar assim, ó, tem 8 zeros aí para frente, que eu usei o NJ, tá? Depois, menos 200 CHS CFJ, vamos prestar bastante atenção, né? Depois, 2 zeros, ó, 0, G,
CFJ, 0 G CFJ, depois entrou os 18 mil G CFJ, e por último, ele pagou lá os 900 da comissão THS G CFJ. Então, a máquina ela vai entender a sequência, por isso que tem o CFJ. Tá? Vou lançar a taxa aqui, ó, 1,1715, ó, 1,1715 e, né, taxa mensal. E vamos, então, fazer primeiro o VPL, depois a TIR, conforme eu falei com vocês. Pode dar uma diferença pequena por causa das casas da taxa. Ó, F, NPV 2.108,84, e é 2.108, que foi o que ele ganhou. E o IRR 2,27. Então, bateu. Ok? Tranquilo? Entenderam? Sim, professor. Maravilha, gente. Muito fácil, né? É só sistematizar, não tem erro, gente. Não tem erro. Não tem erro. Bom, questão número 3. Aí eu vou fazendo aí, se tiver dúvida, gente, vocês dão um grito aí, por favor. Questão 3. Uma empresa fez um investimento em uma máquina que custou 300 mil, pagou em 3 parcelas postecipadas de 100 mil em 3 anos. Ok? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, o ano 0, ano 1, ano 2 e por aí para frente. Então, deixa eu montar aqui tudo. Depois eu apago que a gente não precisar. Então vamos lá. Opa. A máquina tem uma vida útil de 10 anos e gera o seguinte fluxo de caixa. Nos primeiros anos, 50 mil a cada ano. No quinto ao oitavo ano, 75 mil cada ano. No nono e 10º ano, 60 mil. Sabendo que o custo de oportunidade de investimento do capital era de 20% ao ano, pede para calcular o VPL a TIR e pergunta se o investimento foi viável financeiramente. Então, aqui vai surgir uma novidade que é o financiamento. Então, a máquina custou 300 mil e ele pagou 3 parcelas postecipadas de 100 mil sem juros, né? Então, aqui parece que é sem juros. Então, no ano 0 não teve nada, no ano 1 ele pagou 100 mil, no ano 2 100 mil e no ano 3 100 mil, ok? Esse foi o pagamento do financiamento, tá? Então, eu vou fazer separado aqui, ó, para vocês entenderem o que está acontecendo, mas a gente poderia fazer junto. Então, aí ela tem uma vida útil de 10 anos. Nos 4 primeiros anos, ela vai gerar 50 mil. Opa, faltou um 0. Vai gerar 50 mil. No quinto ao oitavo, 75. E no ano 9 e 10, 60. 60 mil. Ok? Então, esse é o fluxo da máquina. A taxa, aqui nós temos 20% ao ano. E aí está compatível com o período. E a gente vai montar o fluxo de caixa aqui. Ó. Então, eu vou pegar igual o que foi saída, mais o que foi entrada, é 0, né? Então, no ano 0 não teve nada. Eu copio essa fórmula para cá. E aí nós temos, então, aqui eu vou colocar saída, entrada, saldo de caixa. Ok? Então, por que ficou menos 50 mil aqui? Porque no ano 1 ele pagou o financiamento, 100 mil, e teve uma entrada de 50. Então, ele teve uma necessidade de caixa de 50 mil.
O fluxo que vai valer para a gente fazer o exercício é esse aqui, ó, tá? Vai ficar meio gritado. Tudo bem? Valor presente líquido. Deixa eu pôr aqui primeiro aqui, GTL. Beleza. Bom, vou calcular a TIR aqui logo. O ATIR, pego o intervalo. Então, tem que ser do ano 0 até o ano 10. 28%. Então, vamos ao ano. Ou seja, já está maior do que os 20, né? Então, eu já posso falar aqui que foi um bom negócio. Financeiramente, foi um bom negócio, ok? Financeiramente, foi um bom negócio investir na máquina. E vamos calcular o valor presente líquido, que nós já aprendemos, né? Fórmula, inserir função, GPL, pego a taxa que ela está ao ano, eu não preciso mexer, vou pegar o fluxo aqui do 1 para frente e dou um OK. Aí dou um F2 aqui, somo o fluxo na data 0, mesmo ele sendo 0, tá? Vou aumentar aqui um pouquinho e vou destacar aqui. Então, 33 mil. Significa o quê, gente? A interpretação. Ó, ele investiu 300 mil, teve 620 mil aqui de retorno, de faturamento, né? Um lucro aí de 320 mil. Financeiramente, ele poderia ter investido a 20% ao ano, ele preferiu investir nesse negócio aí que deu para ele 27,81 e ainda deu para ele um ganho financeiro, além disso tudo, R$ 33.739,21. Fazendo na HP, bem fácil. Então, lembrando que o que vale para a gente é esse fluxo aqui, ó, é o saldo de caixa que ele tem lá por ano. Então, ano 0, eu vou colocar aqui, ó, vou limpar a máquina primeiro, né? 0, GCF 0. Depois, eu tenho 100 mil negativo, ó. 100 mil, THS, G, CFJ. Não é 100 mil 3 vezes? Então, eu ponho 3, G, NJ. Tudo bem? Errei. Não é 100, é 50. Vamos fazer de novo. Ó. 0, G, CFJ e 50, THS, G, CFJ. 3 vezes, né? G, NJ. Fechamos aqui. Depois, ele vai ter um de 50 mil positivo. Ó, 50 mil GCFJ. Depois, ele tem 75, 4 vezes 75 mil GCFJ, 4 GNJ, e depois 60 mil 2 vezes. Ó. 60 mil GCFJ, posso colocar 2 GNJ. E a taxa, 20% ao ano, 20 e calculo NPV, PF, NPV, lá 28,116, e deu diferença. 28,116 e vou calcular a taxa interna de retorno, que foi 27.811. 27.811. É a nossa DPL, deu diferente aqui, né? Será porque não deu uma diferença. Mas aí a TIR, ela tá igual, né? Então, 27.811, tá? Então, aí, qual a interpretação que nós podemos ter? A interpretação que nós temos desse exercício aqui é que foi viável, né? Que essa compra da máquina foi realmente viável financeiramente. Tudo bem? Ou não?
Eu vou salvar essa resolução aqui para eu poder mandar para vocês novamente. Contabilimetria, resolução, séries uniformes. Na verdade, era séries não uniformes, mas tudo bem. Bom, vamos fechar aqui essa parte da avaliação de investimentos com essa questão 4. Questão 4. Um investidor comprou um lote de 10 mil ações da Petrobras em 9 de 6 de 2005. Então, vou colocar aqui 6 de 2015. Comprou 10 mil a 12,97. Então, vou colocar aqui igual a menos 10 mil vezes 12,97. Então, ele gastou 129.700 comprando as suas ações. Vendeu esse lote de ações no dia 9 de 10 de 2016, né? Então, vamos colocar aqui, seguir a sequência. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Então, no dia 9 de 10 de 2016, ele vendeu as mesmas 10 mil por 15,73. Então, 10 mil vezes 15,73. Então, vendeu por 153 mil. Tá? No dia 9 do 10, o proprietário pagou 0,25 do valor da venda como taxa de corretagem. Então, eu vou calcular aqui. Ó. Vou pegar aqui, é igual esse valor vezes 0,25% é a taxa de corretagem. Okay? Então, ele pagou 393. Depois, pagou emolumentos, que é 0,325%. Então, eu vou pegar lá de novo esse valor vezes 0,325%. Então, pagou R$ 51,00. E mais imposto de renda. Se o ganho for maior que o 20 mil, a alíquota é 15% sobre o ganho líquido. Então, vamos calcular qual foi o ganho líquido dele aqui. Ó. Então, aqui eu tenho taxa 1, eu tenho taxa 2, e aqui a gente vai calcular qual foi o imposto de renda. Então, como é que eu calculo o ganho líquido? Então, eu vou pegar, é igual o que ele vendeu, menos o que ele comprou, não é? E menos as taxas. Ó, menos 393 e menos 51. Então, ele ganhou líquido 27. Eu vou colocar isso tudo aqui entre parênteses e vou multiplicar isso aqui por 15%, que é a alíquota do imposto de renda. Então, aqui a gente pode puxar uma soma, e essa soma aqui vai significar todas as despesas, né, que ele vai pagar aí sobre essa venda, ok? Todas essas despesas aí ele vai pagar sobre essa venda. Então, eu vou colocar, ele pagou todas essas despesas aqui sobre a venda em agosto. Então, eu vou colocar igual, e buscar aqui essa despesa que ele pagou em agosto. A taxa de oportunidade que ele tinha é 10% ao ano. Então, eu vou colocar aqui, ó, 10% ao ano. E preciso calcular essa taxa mensal, né? Preciso calcular qual que é a taxa equivalente ao mês. Por quê? Porque o nosso fluxo aqui ele é todo mensal. Ok? Então, vou calcular aqui, é igual 1 mais os 10% ao ano, elevado
a 1 sobre 12, né? Lembrando que a taxa é ao ano, para a gente fazer a taxa mensal tem que tirar a raiz 12. Isso aqui tudo vezes 100, que vai dar esse percentual aqui ao mês. Então, precisamos calcular, então, a TIR e o VPL dessa negociação com a ação da Petrobras. Bom, aí lembrando, gente, que temos que colocar o zero, né? Tem que colocar o zero, senão vai dar problema. Igual a TIR, escolha o intervalo. Lembrando que tem que colocar as despesas também, então 1%. Vou colocar igualmente. Ele fez um bom negócio? Ele fez um excelente negócio. Por quê? Porque ele tinha uma oportunidade de ganhar 0,79 e ele ganhou 1,27 ao mês. Ok? Deixa eu só puxar isso para cá, colocar aqui ao mês para vocês lembrarem. E vou calcular o VPL aqui, ó. Então, a fórmula, inserir função, VPL, taxa. E vou pegar o fluxo aqui do 1 até o último. Dou OK. Aí dou um F2, tomo o fluxo de caixa na data zero. Então ele ganhou, além disso tudo, ele ganhou 8.126,43. Mesmo descontando aqui as taxas e o imposto de renda. Então ele fez um excelente negócio. Tudo bem? Vamos para HP. HP12C. Aqui vem cá HP. Bom, conta a história, né? Fluxo da data zero, menos 129.700. 129.700. CHS G TF0. Quantos zeros nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho 12 zeros. Ó, 0, G, CF, J, 12, G, NJ. Depois, 157.300. G, CFJ. E depois, 4.517,72. 4.517,72 CHS G CF0. A taxa 0,7974, 0,7974 e vamos calcular, ó, F NPV 8.126 e F IRR 1,2708. Então, fez um excelente negócio. Lembrando sempre, mais uma vez, que nós temos que informar o zero para o Excel e para a calculadora financeira. Tudo bem? Agora nós temos 3 exercíciozinhos sobre temas de amortização de dívidas. Tá? Vamos fazer aqui. Deixa eu... Página inicial. Exibição no Zoom. Colocar 150. Ótimo. Então, vamos fazer os exercícios aqui de amortização. Bom, no número 5 aqui, uma empresa financiou um equipamento que custa 1 milhão em 10 anos. Para tanto, pagará uma taxa de 10% ao ano. Pede para fazer a planilha de amortização da dívida pelo saque e pela tabela Price. Então, nós vamos fazer aqui questão 5. Eu vou fazer aqui o saque. Então, ó, ano 0, ano 1. São 10 anos, né?
Isso. Aí aqui nós temos o saldo devedor. Então eu começo devendo 1 milhão, né? Então, ó, 1 milhão. Vou colocar aqui em... Isso, começo devendo 1 milhão. Aqui nós temos a amortização da dívida. Aqui nós temos os juros. E aqui nós temos as prestações. Ok? Bom, no ano... Deixa eu só copiar aqui para baixo. No ano 0, não tem nada. Ok? Então, ele começa a amortizar no ano 1. Bom, essa amortização aqui no ano 1, como é que vai funcionar? O sistema SAC, sistema de amortização constante, ele é igual. Então, eu vou pegar 1 milhão e dividir por 10. Ok? Peguei e dividi por 10, então eu vou ter uma amortização de 100 ao longo do tempo. Então, ao longo de 10 anos, ó, ao longo de 10 anos, eu vou amortizar cada ano eu estou amortizando 100 mil, ok? Os juros, sempre eu vou calcular os juros em cima do saldo devedor anterior. Então, eu vou pegar quanto que eu estou devendo. Eu estou devendo 1 milhão vezes, qual que é a taxa de juros? 10% ao ano. Vezes 10%. Então, eu vou pagar 100 mil. O que é a prestação no primeiro ano? 100 mil da amortização mais 100 mil do juros. Quanto eu estou devendo ainda? Então, eu vou pegar o saldo devedor anterior mais menos a amortização, desculpa. Então, eu devo 900. Aí, no ano 2, quanto que eu estou devendo de juros? É igual a 900 mil vezes 10%. Então, 90. Por que eu vou pagar 90? Porque eu vou pagar 10% sobre o saldo devedor anterior. Qual que é a minha prestação? 190. Então, quanto que eu estou devendo ainda? 900 mil menos a amortização, que é 100. Aí, depois, no ano 3, eu vou pagar em juro 10% sobre o saldo devedor, que é 800 vezes 10%. Qual que é a minha prestação? 180. Quanto que eu estou devendo ainda? 800 menos 100. E por aí vai. Então, eu posso pegar e copiar aqui essa fórmula. Eu vou saber que está certo quando chegar no ano 10. Eu não estou devendo nada. E posso pegar e copiar aqui para baixo também. Né? E aí a gente vai ter o resultado final aí dessa tabela. Então, essa tabela, como é que ela funciona? Por que o sistema chama SAC, que é o Sistema de Amortização Constante? Então, a amortização ela é uniforme ao longo do tempo. O juro é decrescente, por quê? Porque eu vou amortizando a dívida, o saldo devedor, e as prestações elas são decrescentes também, né? Elas vão decrescendo ao longo do tempo. Então, eu começo pagando mais e termino pagando menos. Tudo bem? Tranquilo? Agora, eu vou copiar aqui essa tabela, para não ter que fazer uma outra, e vou montar aqui a tabela price ou sistema francês. Aí eu vou só apagar tudo aqui. Nós vamos começar. Bom, na tabela price é o contrário. A gente faz da prestação para a amortização. Como é que funciona o cálculo da prestação? Eu vou calcular como se fosse uma série uniforme. Então, eu venho aqui em fórmula, inserir função, aí eu procuro uma função que chama TGTO. Então, eu vou em TGTO, que é pagamento. Então, eu vou lá, taxa 10% ao ano, número de períodos 10 anos, o valor presente, aí é menos 1 milhão, né? E aí eu vou deixar tipo 0, né? Que é pagamento no final do período, que é 0, né? Que é como se fosse uma série
uniforme, então a gente vai pagar 10 prestações de 162. Eu vou repetir isso aqui, ó. Então, eu vou pagar 10 prestações de 162. A gente pode tirar a prova disso aqui na calculadora. Então, vou pegar a calculadora aqui, ó. Então, eu tenho 1 milhão, CHF, PV, a taxa 10%, 10i, o número de períodos 10 anos, e aí a gente calcula a PMT. 162.745.39. 162.745.39, tá certinho? Ok? Bom, agora eu vou calcular os juros. Como que eu calculo os juros? Então, eu vou pegar o saldo devedor anterior vezes 10%. Vamos lá, ó. Eu estou devendo 1 milhão e vou pagar 10% de juros, 100 mil. O que significa isso? Só dentro de 162 da prestação, tem 100 mil de juros. Então, quanto que foi amortizado? Então, eu pego a diferença da prestação menos o juro, 62. Se eu amortizei 62, vou tirar os reais aqui, fiz uma coisa errada. Se eu amortizei 62, então 1 milhão menos 62, ainda falta 937. Vamos lá para o segundo. Ó, o segundo, então, eu vou pegar o saldo devedor anterior e vou aplicar 10% de juros. Então, eu paguei 93.725 de juros. Dentro da prestação, 162 menos 93, então eu tenho 69. Aí, eu devia 937 menos 69, 868. E aí eu posso pegar e copiar isso aí, como está no Excel. Então, zerou, tá certo. Qual que é a diferença aí do sistema Price para o SAP? O sistema Price, as prestações, elas são uniformes. A prestação é igual, o juro é decrescente e a amortização é crescente. Tá? Então, nós temos aqui, quando zera aqui o saldo devedor, significa que ficou ok. Qual dos dois é melhor? Ó, os dois custam 10% ao ano, aí vai depender. Quem tem mais dinheiro no início, pega o saque. Quem não quer correr o risco de ter mais dinheiro, de ter que pagar uma prestação maior no início, vai optar por pagar uma prestação que seja uniforme. Ok? Tanto faz um ou outro. Tudo bem? Tranquilo? Entenderam a lógica aí? Ou não? Ótimo. Beleza. Então, tem mais dois para a gente fazer. Tem esses 6 aqui, né? Um financiamento de 120 mil foi concedido a uma empresa a ser paga em parcelas trimestrais em meses, então 36 dividido por 3 igual a 12, né? Então a gente vai ter 12 trimestres. A taxa de 24% ao ano com capitalização trimestral. Então vamos fazer essa questão 6. Usando a planilha. Okay? Então sempre é bom usar a planilha, viu, gente? Eu vou só copiar aqui o quadrinho que está pronto e a gente vai aproveitar ele aqui. Ó. Só vou apagar o que nós fizemos. Vou colocar trimestre 0, trimestre 1. São 12 trimestres, né? A taxa de juros, então, vamos pensar aqui na taxa. 24% ao ano com capitalização trimestral. Então, 24. Quantos trimestres que eu tenho no ano? 4, né? 24 dividido por 4
é igual a 24 dividido por 4. Então, a gente vai ter 6%, né? 6% ao trimestre, porque essa taxa é uma taxa nominal e aí nós transformamos em uma taxa efetiva. Bom, 120 mil, que é o valor do financiamento. No primeiro trimestre nós não temos nada. Aí, como ele se trata de um sistema de amortização saque, então eu vou pegar 120 e dividir por 12. Então eu vou ter uma amortização aí de 10 mil, tá? 10 mil vai ser a nossa amortização. Bom, para a gente calcular os juros, basicamente eu vou pegar os 120, multiplicar por 6%. Então eu achei 7.200 e aqui o cálculo da prestação vai ser 10 mil mais 7.200. Quanto eu estou devendo, então? 120 menos 100, 110. Para fazer o segundo período, então eu vou pegar 110 vezes 6%, 6.600, 10 mil mais 6.600, e aí vou ter 110 menos 10, e assim sucessivamente. Bom, posso pegar aqui e copiar, então, pego e copio, e aí está aqui a nossa planilha de financiamento pelo sistema SAC, né? Ok? Vou colocar aqui embaixo agora a tabela price. Tabela price. Então, eu vou apagar aqui. Apago. A primeira coisa na tabela price, como a gente aprendeu, é calcular a prestação. Então, eu venho aqui na função PGTO e vou contar a historinha. Taxa 6% ao trimestre, número de períodos 12, o valor 120 e o tipo 0. Ok? Então, a gente vai ter uma prestação trimestral de 14.313,24. E ela é constante, são 12 prestações. Ok? Prestação é constante. O juro, 120 vezes 6%, então eu vou ter 7.200. Quanto que é a amortização? Lembrando, dentro da prestação tem o juro e a amortização. Então, eu vou pegar os 14 menos 7.200. Então, eu vou amortizar 713. 120 menos 713, eu ainda estou devendo 112. Vou calcular o juro, então. 112 vezes 6%, 6.733. E a amortização, 14 menos 6.773, 7.540. Então, eu tenho 112 menos 7.540, 105. Como está com fórmula, eu posso pegar e copiar. Peguei e copiei. E aí está aqui a nossa tabela price do exercício 6. Lembrando que a prestação ela é constante, ela é uniforme ao longo do tempo. O juro ele é decrescente e a amortização é crescente. Tá? Então, aqui ficou 0, que é que justificou aí o financiamento. Ok? Tudo bem? E agora, a questão número 7, para a gente fechar nosso exercício. Um empréstimo de 36 mil foi concedido para uma empresa para pagar em 12 meses, sabendo que a taxa de juros foi 1% ao mês, demonstra pelo saque price. Então, vou copiar aqui, ó. Vou copiar essa planilhazinha que está pronta. Tá? E vou só mudar aqui mês 0, mês 1. Copiar para aqui também para ficar bonitinho, ficar certinho. Aqui eu vou apagar. Vocês podem ter uma planilha padrão
e usar essa planilha padrão para poder resolver qualquer exercício. Não tem problema, viu, gente? Então, aqui, ó, 36 mil. Lembrando que o primeiro período não tem nenhuma amortização, então, vou pegar 36 dividido por 12, então a gente vai ter uma amortização aí de 3 ao longo do tempo. Os juros, eu vou pegar, então, 36 vezes, acho que é 1,5%, né, por cento ao mês, é 1,5%. Então, ele vai ter 540, 3 mil mais 540, 3.540 de prestação. Está devendo quanto ainda? 36 menos 3, 33. Vou calcular, então, 33 vezes 1,5% ao mês, 495. 3 mais 495, 3.495, a amortização ao devedor anterior menos o que a gente amortizou. Ok? Pega e copia. E aí, nós temos aqui a nossa tabela saque. Pago mais no início, menos no final. Tudo bem? Bom, tabela price. São 36 mil. Amortização zero, juros zero, prestação zero. E aqui a gente vai calcular a prestação. Então, a gente pode usar o Excel. Vou pegar a função PGTO. Taxa 1,5% ao mês. Número de períodos 12 meses. Valor presente 36 e o tipo zero, que é postecipado. Tá? Então, a gente vai ter aí 3.348. Posso calcular isso na HP também, né? Então, eu vou lá na HP, limpo a máquina, 36.000 CHS-PV, 1,5 I, 12N, são os meses, 0 FV e aperto NT, 3.300,48. Aí a metodologia dos juros é a mesma coisa, 36 vezes 1,5%, 540, e lembrando que dentro dessa prestação aqui, ó, tem o juro. Então, de 3.300, 540 é juro, 2.760,48 é amortização. 36 menos 2.760,48, ainda estou devendo 33.239. Vou calcular o juro dele, então, vezes 1,5%, 498. Vou pegar, então, 3.300 menos 498 e vou amortizar na dívida. Aí posso pegar e copiar, como está conforme. E aí fechei aqui a tabela do financiamento. Nesse caso aqui, o saque ele vai pagar uma prestação maior no início, menor no final. E a tabela price ele vai pagar como se fosse uma série uniforme de pagamentos. Ok? Vou colocar um nome aqui para ficar belezinha para vocês. Tudo certo, gente? Ou não? Tudo bem? Ô, professor, aí o senhor vai fazer que nem na última prova, Oi. passar um exercício com toda a matéria antes, tipo de revisão? Precisa, precisa passar? Você sabe. Por mim, pode. Eu acho que quanto mais eu treino, é melhor. Posso passar, não tem problema não.